Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja a sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo por este meio, mas venho também com uma grande preocupação para dar aqui, é como um testemunho e também um conselho a todo católico como eu, que fui um mal católico toda a minha vida e era um católico de tradição, porque meus pais me ensinaram e ia à missa de vez em quando e às vezes passava muito tempo que não ia. Então é isso que eu venho aqui explicar, porque nós devemos ter conhecimento mais a fundo da nossa fé e como nós devemos preparar-nos a aprender a nossa fé a fundo e também para ensiná-la, transmiti-la aos nossos filhos para estes dias, estes tempos difíceis que nos vêm. Como bem sabemos, hoje em dia havemos muitos católicos que por tradição de palavra e não temos conhecimento da nossa fé e não vivíamos a nossa fé, não vivíamos os sacramentos da nossa Santa Igreja. Há que ver e ter conhecimento que Jesus fundou uma igreja e deixou os sacramentos para nós sermos salvos. Instituiu a Eucaristia, dizendo que esse é o seu corpo que será entregado e o seu sangue que será derramado para perdão de muitos. E o que come do seu corpo e bebe do seu sangue tem vida eterna. Então, Jesus fundou uma igreja, deixou os sacramentos para que nós sejamos salvos. Hoje em dia, vemos muitos católicos que falamos de Deus, acreditamos que Deus é misericórdia, que todos se salvam, que todos vão para o céu, mas esquecemos que Jesus na Sagrada Escritura nos fala bem claro, por meio da sua palavra, que para ir para o céu, para salvar-nos, temos que viver os sacramentos, viver a Eucaristia, o confessionário, confessar os nossos pecados arrependidos e receber a Cristo na Eucaristia para sermos perdoados. Senão não há salvação. Hoje em dia, muitos católicos, como eu também, han criado um Deus falso, que tudo é misericórdia, que todos se salvam. Hoje em dia morre qualquer pessoa, mas é uma estrelinha no céu. A ver, essa pessoa viveu uma vida cristã, ia à missa aos domingos, confessava habitualmente, recebia Jesus na Eucaristia, porque o seu corpo realmente é presente, que está aí, não é um símbolo, não é uma recordação, é real que ele está aí, sua presença real. Porque Jesus mesmo lo diz, o que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem vida eterna. Então, se não recebemos a Cristo, não temos vida eterna. Isto é uma grande verdade. E começo por gravar este vídeo explicando desde um princípio o porquê eu sou católico e porquê somos católicos. Devemos ser católicos verdadeiros, não por tradição nem de palavra, nada disso. Devemos viver a nossa fé. Então, nestes tempos modernos, han criado uma igreja falsa que tudo é misericórdia, que todos se salvam, que todos vão para o céu. Falar do inferno e falar do diabo é como uma coisa tonta do passado, dos nossos bisavós ou nossos avós. Se eu me pongo a analisar e a pensar no passado, quando eu era criança, quando no tempo dos meus pais e meus avós, viviam uma fé mais viva. As pessoas iam à missa, se confessavam. Hoje em dia se é perdido,
esses valores cristãos, vivemos em uma falsa misericórdia que todos se salvam. Isso é mentira. Se não vamos à missa, não vamos à confissão, confessar nossos pecados, não recebemos a Cristo na Eucaristia, não somos salvos, não somos perdoados. Por isso, venho aqui e este meio com uma grande preocupação, como um mal católico que fui toda a minha vida, aos meus poucos 60 e poucos anos, é que eu, depois desta pandemia, que sempre lo digo aqui, que muitos milhões de pessoas morreram no mundo com essa doença, e deu para eu refletir e pensar mais na minha vida. Ainda bem, há tempo. E por isso também todos vocês, todo que me vê, que sigam o meu canal e que chega a ver este vídeo, também é bom que se prepare, se formar como verdadeiro católico para este tempo difícil que nos vem. Então, vou ler aqui o Catecismo da nossa Santa Igreja e vou dizer o porquê é importante o Catecismo da nossa Santa Igreja, porque é importante. Aqui como é que se está vendo, como que se for ao contrário. Vou voltá-lo assim a ver. Ah, não. Está certo. Veja aqui como tem-se canelas para o ar. Mas é o Catecismo da nossa Santa Igreja. E também, o Catecismo é uma guia que nos cita textos bíblicos com capítulo e versículo, como interpretar as Sagradas Escrituras. Por isso, é muito importante que todo católico lê primeiro o Catecismo e depois ler as Sagradas Escrituras. Porquê? Porque o Catecismo nos cita textos bíblicos, que eu vou ler aqui, uma parte aqui que está atrás, e depois vou ler aqui também que o outro vídeo que gravei, uma primeira parte do artículo 1 do batismo, e agora vou ler a segunda parte e por aí vou continuar. Mas vou ler aqui o porquê é importante o Catecismo da nossa Santa Igreja. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensino das Santas Escrituras, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reviver a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo surgiu à Igreja. É também necessário que ajude a eliminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que no passado ainda não tinham surgido. De João Paulo II aqui. Este catecismo foi escrito por São Paulo II, sim. Então, o catecismo nos cita textos bíblicos, por isso que é muito importante. Vou ler aqui agora, já li a parte do artigo 1, a primeira parte, agora vou ler a segunda parte, sobre o batismo. Isto é muito importante, que nos cita textos bíblicos das Sagradas Escrituras, e assim é como a guia para interpretar a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, à luz da nossa Santa Igreja, para não torcer as Sagradas Escrituras. O torcer é ler equivocadamente e cair nas cestas protestantes. É importante porque a Sagrada Escritura ninguém pode interpretá-la por a sua própria conta. Por isso o catecismo é muito importante como guia, porque nos cita 7 textos bíblicos que eu vou ler agora aqui e pouco a pouco vou explicando. Segunda parte, o batismo
na economia da salvação, as prefigurações do batismo na antiga aliança, na liturgia da vigília pascal, enquanto a benção da água batismal, a Igreja faz solenemente memórias dos grandes acontecimentos da história da salvação que prefiguravam já o mistério do batismo. Senhor nosso Deus, pelo vosso poder invencível, realizais maravilhas nos vossos sacramentos ao longo dos tempos. Preparastes a água para manifestar a graça do batismo. Desde o princípio do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte da vida. Pois a água é a fonte da vida. Se não há água, pois não podemos sobreviver. E da fecundidade. A Sagrada Escritura vê como incubada pelo Espírito de Deus. Pois tudo foi criado por Deus. A água, o sol, tudo que temos, a terra, tudo. Logo no princípio do mundo, o vosso Espírito paisava sobre as águas, para que já desde então concebessem o poder de santificar. A Igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo, com efeito, graças a ela, um pequeno grupo, ao todo 8 pessoas foram salvas pelas águas. Aqui nos fala do dilúvio, quando Noé, foram 8 pessoas que se salvaram e hoje em dia estamos pior que nos dilúvios, porque a humanidade se afastou do Criador e han criado um Deus falso e não vivemos os sacramentos da nossa Santa Igreja. Vou seguir lendo. Nas águas do dilúvio, deste-nos uma imagem do batismo, sacramento da vida nova, porque as águas significam ao mesmo tempo o fim do pecado e o princípio da santidade. Se a água de nascente simboliza a vida, a água do mar é um símbolo da morte. Por isso é que podia prefigurar o mistério da cruz, e por este simbolismo o batismo significa a comunhão com a morte de Cristo. Pois por meio do batismo somos selados para Cristo. É sobretudo a travessia do mar vermelho, verdadeiramente libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. Aos filhos de Abraão fizestes atravessar a pé enxuto do mar vermelho, para que esse povo liberto da escravidão fosse a imagem do povo santo do simbolizados. Finalmente, o batismo é prefigurado na travessia de Jordão, graças à qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometido e a descendência de Abraão, a imagem da vida eterna. A promessa desta herança bem-aventurada cumpre-se na nova aliança. O batismo de Cristo. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram a sua realização em Jesus Cristo. Ele começa a sua vida pública depois de se
ter feito batizar por João Batista no Jordão e depois da sua ressurreição, confere esta missão aos apóstolos e, pois, fazei discípulos a todas as nações, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina-los a cumprir tudo quanto vos mandei. Este é Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. É o que explica aqui. Isto aqui o catecismo cita textos bíblicos, onde Jesus manda os apóstolos ir por todo o mundo, anunciar a boa nova, batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde aí recebemos a Santíssima Trindade e passamos a ser a Igreja de Cristo. Jesus é a cabeça da Igreja. E Jesus fundou a sua Igreja sobre Pedro e sobre todos os apóstolos até o Papa. E então é importante ter conhecimento da nossa fé. Vou seguir lendo até finalizar a segunda parte. Nosso Senhor subjetua-se voluntariamente ao batismo de São João, destinado aos pecadores para cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus é uma manifestação do seu aniquilamento, o espírito que pairava sobre as águas da primeira criação. Desde então, sobre Cristo, como prelúdio da nova criação, e o Pai manifesta Jesus como seu Filho, muito amado. Foi na sua Páscoa que Cristo abriu todos os homens a fonte do batismo. De facto, ele já tinha falado da sua paixão que ia sofrer em Jerusalém. Peço desculpa, estou um pouco mal da garganta e beber um pouco de água para aclarar melhor a voz. Como dom batismo, com que devia ser batizado o sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado, são tipos do batismo e da Eucaristia, sacramento da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Repara, onde é que foste batizado? E de onde é que vem o batismo, senão da cruz de Cristo, da morte de Cristo? Ali está todo o mistério. Ele sofreu por ti. Foi ele que tu fostes resgatado, ele que foste salvo por sua morte. Mas somos salvos, mas temos que cumprir os seus mandamentos, ir à igreja, a missa, a Santa Missa, e a confissão e os sacramentos, como o batismo, a crisma, casamento por a igreja e a confissão e a Eucaristia, para nós podermos ser o salvo. E aquele que fica solteiro também, desde que cumpra os mandamentos de Deus, viva uma vida verdadeira com Deus e viva os sacramentos,
desde o dia de Pentecostes que a Igreja vai celebrando e administrando o santo batismo. Com efeito, São Pedro declara à multidão, abalada pela sua pregação, converti-vos e peça a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo. Que os apóstolos e os seus colaboradores ofereceram o batismo a quem quer que acredita em Jesus. Judeus, pessoas tementes a Deus, pagãos, o batismo aparece sempre ligado à fé. Acredita no Senhor Jesus e será salvo, juntamente a sua família. Declara São Paulo ao seu carcereiro em Filipos, e a narrativa continua: o carcereiro logo recebeu o batismo juntamente todos os seus. O batismo, o carcereiro recebeu o batismo junto de todos os seus, sua família, os seus filhos. Aqui diz até, não sei se é, não explica aqui, mas aqui cita capítulo 16, versículo 31 e 33. De Paulo, carta de Paulo. Segundo os apóstolos de São Paulo, e pelo batismo, o crente comulga na morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. Pois somos batizados em Cristo, recebemos o batismo e morremos em Cristo. Depois de morrer, vamos render contas a Deus diretamente. Isto é uma grande verdade que temos de saber, ter conhecimento. Os batizados revestem-se de Cristo pelo Espírito Santo. O batismo é um banho que purifica, santifica e justifica. Se antes de ser batizados éramos criaturas, depois de sermos batizados passamos a ser filhos de Deus, Igreja de Deus, adotivos por meio do batismo. O batismo é, pois, um banho da água, no qual a semente incorruptível da palavra de Deus produz o seu efeito verificador. Santo Agostinho dirá do batismo: acidi verbudad elementu. Estes em latim, não sei pronunciar bem. Sacramento, junta-se a palavra ao elemento material e faz-se o sacramento. Pois aqui nos explica a nossa Santa Igreja Católica tudo sobre o que os sacramentos da nossa Santa Igreja, como o batismo. Esta é a segunda parte e depois vou continuar com a terceira parte e vou explicando pouco a pouco. É importante que eu vou pedir a todo aquele que veja este vídeo, que siga o meu canal e que subscreva o meu canal, que é muito importante, para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos como eu, que fui um mal católico toda a minha vida e sinto muita pena não ter o pouco do conhecimento que tenho hoje em dia. Quando era jovem, ao menos não haver ofendido tanto a Deus como todos nós temos erros na vida e cometemos
muitos erros e ofendi-me muito a Deus de muitas maneiras, não haver ofendido tanto a Deus, e por isso era bom, mas nunca é tarde para nós deixar a vida que levávamos, seja qual fosse, e viver uma vida nova em Cristo e também saber ter conhecimento da sua fé e ter formação da sua fé, da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, das Sagradas Escrituras, que é muito importante, e se preparar para estes últimos tempos que estamos entrando, de onde querem destruir a nossa Santa Igreja, desde dentro, com muitos infiltrados, até sacerdote, o bispo cardeais, que querem destruí-la, que estudaram mesmo para isso, para destruí-la desde dentro. Mas também temos bons cardeais, bons obispos e bons sacerdotes que falam a verdade e defendem a verdade. Por isso, é importante que nós tenhamos conhecimento da nossa fé, do sacramento da nossa Santa Igreja, para assim, nunca é tarde, para nós aprender e também se preparar para salvar, para a nossa salvação, e também ajudar tudo aquilo também como irmão e irmã a que também cambie de vida e mude de vida, vive uma vida nova em Cristo, e porque estamos distraídos neste mundo moderno onde tudo é misericórdia, que tudo se salva. Isso não é grande mentira. Se não vamos à Santa Missa, não vamos à confissão confessar nossos pecados, não recebemos a Cristo na Eucaristia, não nos salvamos, nos condenamos. Isto é uma grande verdade. Assim que a vida são 2 dias. Um já passou e outro não sabemos. Então é importante que nós estejamos preparados, confessados e arrependidos, e recebamos a Cristo para purificar a nossa alma, para lavar os nossos pecados, para assim, quando chega esse dia, nós sermos salvos. É assim. Então, é tudo por hoje. Não vou alargar mais este vídeo e só vou pedir mais uma vez, que é muito importante, que siga o meu canal, ou veja este vídeo, que subscreva o meu canal e dê um like se gostam, ou faça comentários também, são bem-vindos, e partilhe, se assim louver, melhor, para assim espalhar mais este vídeo e a outros irmãos e irmãs católicos a que aprenda a conhecer a sua fé a fundo, a história da nossa Santa Igreja. Como às vezes vejo alguns vídeos em Roma, no Coliseu de Roma, São Inácio de Antioquia, que foi um grande santo que foi devorado por leões nesse Coliseu, onde apresentavam espetáculos e agarravam dos cristianos, deitavam os leões, os devoravam, e outros reis também, depois de que ela o crucificava e os incendiava crucificados, ardiam. Isto é muito triste, por isso é que todo católico deve de estudar mais a fundo a história da nossa Santa Igreja Católica, porque os santos, porque os mártires que sofreram por a fé católica, morreram por a fé católica, hoje em dia temos liberdade de anunciar a nossa fé e também de se preparar, porque vem tempos que a nossa igreja vai ser muito perseguida, e todos nós. Então, aproveitemos, mientras temos liberdade e temos tempo para fazê-lo, de nós se formar a fundo da nossa fé, conhecer a nossa fé, ler o Catecismo da nossa Santa Igreja, ler as Sagradas Escrituras, ir à Santa Missa aos domingos, ir ao confessionário, fazer um exame de consciência, confessar, viver a Eucaristia, que é Jesus que está aí realmente presente no Sagrário, seu coração nos late por nós. Nossa Senhora, hoje mais que nunca,
aparece em muitas partes do mundo, chamando e clamando com urgência. Chora de lágrimas de sangue, sofre porque vem para nós, porque ela sabe, ela pede que nos convertamos verdadeiramente. Isto é muito importante. Estamos distraídos neste mundo moderno. É tudo por hoje, mais uma vez. Não vou alargar mais este vídeo. E que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.